A paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus, nós estamos, desta feita, dando início a mais uma das matérias do nosso curso médio ou ciclo 2 do IBP, e nós vamos estar estudando com vocês a matéria Teologia Pastoral. E o desejo do nosso coração é que Deus, em seu Espírito glorioso e poderoso, possa vir nos ajudar nesta jornada. De acordo com o manual que vocês têm em mãos, este livro ele está dividido em 4 capítulos, sendo eles a chamada e o preparo do obreiro, o ministro e o ministério, perigos e problemas, o ministério, o culto e a sua mensagem, e o 4 capítulo é ética pastoral. Tendo em vista que nós estaremos tendo 8 aulas ao longo deste período, nós estaremos então dividindo cada capítulo em 2 aulas, para que assim venhamos poder cobrir a carga horária destas 8 aulas que estaremos ministrando. O capítulo 1º do nosso manual, ele tem por título A Chamada Pastoral e o Preparo do Obreiro. E quando você pega aí o manual, você vai perceber na página 17 que o capítulo ele está dividido em 10 tópicos, tá? Em 10 tópicos. Então, consequentemente, nesta primeira lição, nós estaremos abordando os 5 primeiros tópicos desta lição. Então, dando início aqui, nós precisamos conceituar o que é teologia pastoral. O que é teologia pastoral? Devemos levar em consideração que toda a atividade humana ela requer a capacidade para o desempenho de modo pleno. Quando então nós conceituamos o ministério pastoral quanto ao seu exercício, que pode ser denominado também de pastoreio, ele abrange aí dimensões mais amplas e dimensões mais sublimes. Então, quando nós conceituamos esse termo teologia pastoral, esse termo técnico ele vem a partir do latim, que é pastoralia, ou seja, os deveres de um pastor. Mais tarde, também ele vem ser cunhado como cuidado espiritual, orientação, como um assunto ou sendo objeto de um estudo teológico. Então, consequentemente, ele trata-se de um ramo da educação teológica que se preocupa com os labores pastorais, tanto no aspecto teórico como no aspecto prático. Tratando-se, então, de teologia pastoral, ou seja, os deveres que têm a ver com Deus de um pastor, tal tarefa ela não demanda simplesmente da capacidade humana como mental e intelectual. Ela tem que ser analisada também tendo a perspectiva da pessoa em relação a Deus. Ou seja, a priori, aquele que assume o pastorado, ele deve ser uma nova criatura ou uma pessoa regenerada
que se coloca aí à disposição de Deus como um verdadeiro servo de Jesus Cristo. Quando nós olhamos alguns versículos, para nós termos um pouco esta ideia, que Deus ele está no controle, principalmente das atividades relacionadas aí ao pastoreio, Gênesis capítulo 49 e o versículo 24, ele vai nos dizer o seguinte: o seu arco, porém, permanece firme e os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó, sim, pelo pastor e pela pedra de Israel. Tá? Então, Jacó, quando ele está fazendo aqui esta análise ou trazendo esta profecia aos seus filhos, ele procura demonstrar que Deus também é aquele que é responsável pelo pastoreio da nação de Israel, que estava se formando e, consequentemente, também em toda a sua história. Ou seja, então todas as lideranças em relação a Deus, elas estavam subjugadas à vontade de Deus, ao chamado de Deus, aos desígnios de Deus. Quando nós olhamos lá para a primeira carta de Pedro, capítulo 5, quando ele vai traçar ali algumas orientações, ele procura demonstrar também esta mesma ideia. Veja assim, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero, como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda co-participante da glória que há de ser revelada, peço que pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vós, não por obrigação, mas espontaneamente, como Deus quer, não por ganância, mas por boa vontade, não como dominadores dos que lhes foram confiados, mas sendo exemplos para o rebanho. E quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a coroa da glória, que nunca perde o seu brilho. Só quero lembrar os irmãos que eu estou usando aqui a Bíblia na versão Nova Almeida atualizada, tá? Quando eu usar uma outra versão, eu estarei falando aos irmãos. Tá, então, uma das ideias que nós precisamos ter em mente, que o salvo é que exerce o pastorado, ou seja, então o labor pastoral necessariamente ele precisa ser exercido por uma pessoa que teve um encontro salvífico com o Senhor Jesus. Quando nós olhamos lá para Efésios, capítulo 2, versículo de número 10, a Bíblia nos diz o seguinte: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Dentre estas obras, tá, que Deus preparou de antemão para que nós andássemos nelas, tá, está o ministério pastoral, porque não tem como você desvincular o ministério pastoral do contexto da igreja, do contexto dos salvos, porque o pastorado foi dado exatamente por causa desta nova comunidade. Então, destacamos então aqui algumas coisas muito interessantes, que o exercício do ministério pastoral, ele leva em conta a vida espiritual do indivíduo, o treinamento nas escrituras, habilidades interpessoais e as prerrogativas abrangentes do pastoreio no contexto da comunidade da fé, no caso que é a igreja. E por último, leva aí também a necessidade de conhecimento de outras ciências de cunho tanto teológico como também educacional. Daí, quando nós pegamos aí o segundo tópico desta lição,
que é o pastorado, ele inicia com uma pergunta: quem deve ser pastor? Então aqui nós vamos encontrar com questões tanto objetivas como questões subjetivas. Uma vez que se trata de uma análise teológica, ou seja, que o salvo pensa, o que é que o salvo ele vai pensar acerca do assunto à vista do ordenamento das Escrituras, ou aquilo que a Escritura ela fala a respeito do pastorado e, consequentemente, da pessoa que vai assumir aí o pastorado. Então, nós precisamos ter em mente bem estas questões. Então, quando nós pegamos essas duas palavrinhas aí, subjetivo e objetivo, elas, quando nós entendemos bem a sua aplicação, nós podemos compreender realmente o que a Bíblia diz acerca, de forma objetiva ou de forma direta, do que é o pastorado, e também como a teologia, o pensamento teológico, ele se desenvolveu em relação a este chamado de Deus, o que é que compete à comunidade, ao colegiado ministerial, por ocasião da ordenação de um novo ministro. Então, quando nós olhamos para essas questões, o subjetivo, em tese, ele é oposto ao objetivo, ou seja, subjetivo ele é aquele conhecimento que depende do ponto de vista pessoal e individual, que não é fundado no objeto muitas vezes, mas está, às vezes, condicionado por sentimentos e afirmações. O conhecimento objetivo, ele já é fundamentado em observação imparcial, é independente das preferências individuais. Ou seja, então, quando parte-se do pressuposto do pastorado à vista da palavra de Deus, nós temos que nos adequar exatamente naquilo que a palavra de Deus diretamente ela está dizendo. Quando você olha já para um lado mais subjetivo, pensando em igrejas locais, em diversos segmentos, você vai perceber que esta ideia do pastorado, ela diverge um pouco do que a palavra de Deus está dizendo. A igreja, ela precisa se adequar exatamente àquilo que a palavra de Deus está dizendo. Vejam só como a Bíblia ela tem a sua objetividade quanto às questões do ministério pastoral. Quando nós lemos Efésios capítulo 4, versículos de 11 e 12, nós temos a seguinte declaração do apóstolo Paulo. Temos a seguinte declaração do apóstolo Paulo. Vejam só o que a Bíblia vai nos dizer. Ele mesmo, Deus, você vai perceber aqui que a Bíblia vai dizer que ele mesmo, Deus, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, a ideia que nós temos aqui, que o pastorado, ele parte de uma prerrogativa divina, e é o próprio Deus que concede as pessoas para estas funções ou cargo, e ele tem aí um objetivo específico
para esta vontade declarada nele. Então, a análise aqui parte do seguinte pressuposto: como é que Deus ele está ou faz esta escolha? Ou seja, como é que ele coloca uma pessoa dentro do contexto da igreja, dentro da comunidade cristã, para o exercício do pastorado. Tá, então, quando nós temos isso em mente, precisamos ver como entra aqui as questões em cada ministério, que tem os seus próprios protocolos na escolha e na separação. Vejam só, com base nesta orientação de Deus, tá, objetiva, que Deus dá através de Paulo, que é ele quem concede, quando nós recorremos lá para a carta que Paulo escreveu a Tito, que é uma carta pastoral, capítulo 1, iniciando pelo versículo de número 5, nós vamos ter as seguintes palavras do apóstolo Paulo. Ele dizendo a Tito, foi por esta causa que te deixei em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros, conforme prescrevi a você. Ou seja, conforme aquelas ordens, aquele programa de conduta que eu prescrevi a você, Tito. Versículo 6. Se alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de devassidão, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo, por ser encarregado das coisas de Deus, seja irrepreensível, não arrogante, alguém que não se irrita facilmente, não apegado ao vinho, não violento, não ganancioso. Pelo contrário, o bispo deve ser hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, piedoso, deve ter domínio de si, ser apegado à palavra fiel que está de acordo com a doutrina, para que possas exortar pelo reto ensino e convencer os contradizentes a este ensino. Tá, então, quando nós pegamos Efésios capítulo 4, os versículos 11 e 12, fica bem certo ali, é Deus que concede pastores à igreja. E agora você vê que no labor, que Paulo, no exercício do seu ministério, ele vai orientar um dos seus liderados, que é o Timóteo, o Tito, qual seria a conduta que ele deveria ter quando ele estivesse para indicar ou colocar pessoas, estabelecer novos pastores no contexto das igrejas locais ali na ilha de Creta. Tá, então, uma das coisas que nós vamos perceber aqui, que o Senhor Jesus, né, no exercício do seu ministério terreno, quando foi necessário a designação dos apóstolos, ele o fez após uma noite de oração e também demandou de um programa de treinamento dos 12. Então, dos 12. Então, o que fica implícito aqui, ou seja, quando Paulo ele orienta o Tito a designar pastores nas igrejas, nas várias comunidades das quais ele supervisionava, ele necessariamente teria que partir do princípio do próprio Cristo, que é o cabeça da igreja, que é o dono da igreja e que tem o Espírito Santo como aquele que está administrando as coisas da igreja. Então, assim como Cristo, quando ele foi escolher, porque ele estava subordinado à vontade
do Pai. Então, para que ele pudesse designar esse colegiado, ele passa uma noite em oração e depois de ele escolher esses 12, eles vão fazer parte também de um cronograma ou de um programa de treinamento, de capacitação para que eles pudessem, então, assim, exercer o ministério pastoral. O ponto 3 da nossa lição aí, então, ele vai trabalhar com o que o livro, o manual vai colocar aqui, a chamada. Então, vocês vão perceber que nós definimos o que é teologia pastoral, o pastorado em si, que é um legado do próprio Senhor Jesus Cristo, e que Deus, para que a igreja pudesse cumprir todas as suas tarefas, ele dá pessoas para exercer certos ministérios na igreja, e entre estes o pastorado, e agora ele vai trabalhar aqui com o que chama de a chamada. E geralmente esse tópico, como os anteriores, ele se inicia com uma pergunta: quem e como Deus chama? Ou que tipo de pessoas Deus chama e como se dá este chamado? É notório aqui, meus irmãos, que o Cristo ressurreto, pelo que nós já vimos anteriormente, ele é o Senhor da igreja. Quanto a isto, não resta dúvida e nenhuma contestação. Partindo desta compreensão, toda a gestão da mesma, ela está concentrada na soberana vontade de Deus, no senhorio de Cristo Jesus, que é o cabeça da igreja, que é aquele que tem a igreja sobre o seu domínio, conforme Apocalipse capítulo 1 e versículo 20, e sobre também a administração do ministério do Espírito Santo. Tá? Então, quando você vai pensar igreja, tá? Quem Deus chama e como Deus chama, então a ideia, aqueles que Deus chama, ele está inserido no contexto da igreja. Então, se ele está inserido no contexto da igreja como organismo, tá? Ele está, em tese, em harmonia com a vontade de Deus, debaixo do senhorio de Cristo e, consequentemente, sendo administrado pelo Espírito Santo, porque tal pessoa, ela atendeu o chamado, ela atendeu a querigma, ou a proclamação do Evangelho, e ela aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. Um dos imperativos do Senhor Jesus Cristo, que é o Senhor da igreja, nós temos lá em João capítulo 15 e o versículo 16, que a Bíblia é muito clara em dizer: não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneçam, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, ele lhes conceda, ele
lhes conceda. Então, a ideia que se tem aqui é que aqueles que fazem parte da igreja do Senhor Jesus, eles fazem parte do plano salvífico, que quando você lê o primeiro capítulo da carta de Paulo aos Efésios ali, você vai perceber que aqueles que fazem parte da igreja, eles são alvo de todas as bênçãos espirituais, são eleitos, são predestinados, selados pelo Espírito Santo e tem Cristo como o cabeça desse corpo que é a igreja, tá? Então, dentro desse contingente de pessoas, ele mesmo é quem sabe, tá? De acordo com os atributos da própria divindade, esses alguns, que não são todos, esses alguns que são dados como apóstolos, como profetas, como evangelistas, pastores e doutores, tá? Então, essa visão, ela parte do próprio Deus, do próprio Cristo, tá? Então, quando nós voltamos aqui para João, capítulo 15, e os versículos 15 e 16, tá? Nós vamos perceber que a vocação dos 12, ela foi uma deliberação da vontade soberana de Jesus Cristo, tá? Que é o próprio Deus. Quando nós pegamos Marcos capítulo 3, versículos 13, ele diz o seguinte: depois Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis e vieram junto dele. Tá? Essa aproximação dos discípulos, ou esta escolha, ou este chamado, tá? Eles teriam que serem aprendiz da doutrina cristã, eles fariam parte de estágios ocasionais na obra do reino de Deus e também estavam sendo treinados para futuramente assumirem a grande comissão, Então, o apostolado, tendo em vista aqui o ministério dos 12, tá? O aprendizado deles, e nós podemos também tomar isto para o pastorado, com a finalidade de serem testemunhas do Senhor Jesus. Então, você pega aqui esses exemplos do colegiado apostólico, eles precisavam aprender em ser testemunhas de Jesus. Em segundo lugar, eles precisavam aprender a agir como testemunhas de Jesus. Em terceiro lugar, eles precisavam aprender a crer como verdadeiras testemunhas de Jesus. E por último, eles precisavam aprender a ensinar como testemunhas de Jesus. Então, quando você pega, quando Jesus diz, vós sois minhas testemunhas, é porque eles já haviam passado por todo este treinamento e estavam capacitados, tinham as habilidades e poderiam desenvolver as atitudes de uma verdadeira testemunha. Tá? Então, quem escolhe é Deus dentro do contingente de pessoas e ele vai avaliar dentro do contexto da igreja as pessoas que têm condições de desenvolver as capacitações, as habilidades e as atitudes corretas de um pastor. Tá? Então, Jesus vai dizer, lá em João capítulo 6, versículo 7, ele diz assim, não vos escolhi a vós 12, ou seja, esta prerrogativa, ela foi exclusivamente minha, foi eu que vos escolhi. E lá em Mateus capítulo 10, versículo 1, diz o seguinte, tendo Jesus chamado os seus 12 discípulos,
deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos para expulsar e para curar todo tipo de doença e enfermidades. Marcos 3:14 diz: então designou 12, os quais chamou de apóstolos para estarem com ele e para enviar a pregar. Lucas 6:13, quando amanheceu, chamou a si seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, os quais também deu o nome de apóstolo. E quando ele faz isso, ele tinha algumas coisas em mente. Primeiro, ele chamou 12 e designou-os de apóstolo. A proposta inicial era para estarem com ele. Futuramente, ele haveria de os enviar para pregar. E quando ele fosse enviá-los para pregar, ele lhes daria autoridade e também poder. Poder, tá? Então, ele chama esses 12 de apóstolo, ou seja, deu o nome de apóstolo. Então, o ministério dessas pessoas estava caracterizado aí pelo apostolado ou por enviados de Deus, tá? Então, uma das coisas que nós vamos pontuar aqui, primeira coisa, a chamada é um ato soberano do Senhor, tá? Quando você pega Salmo 115, versículo 26, você tem esta ideia, Isaías 43:13, Salmo 78, dos versículos 70 a 72, você tem esta ideia. É ele quem escolhe, é ele quem nomeia, é ele quem capacita e é ele quem põe o pastor ou os vários ministros no contexto da igreja. Então, você pode pegar as referências, duas que nós já lemos, que é em João, capítulo 15, versículo 16, você lê Efésios 4, de 8 a 12, e depois 1 Coríntios, capítulo 3, dos versículos 3 a 9, capítulo 12 e versículo 8 de 1 Coríntios, e lá em Jeremias, capítulo 3, versículo 15, você tem esta ideia. Você vai perceber que ele envia esses pastores ou esses ministros, os apóstolos também, como os trabalhadores da sua seara. Tá? Então o pastor ou ministro, ele está subordinado a uma tarefa. E uma outra coisa que nós precisamos ter em mente aqui é que ele chama quem ele quer. E cada obreiro, tá, ou cada ministro, tá, ele deve ter o quê? A convicção da sua chamada, ou seja, ele ter a compreensão correta de que ele foi chamado pelo Senhor Jesus Cristo, tendo em vista os vários canais pelos quais Deus ele utiliza para isto, tá? Então, uma outra coisa que nós precisamos ter em mente, se é Deus que chama, então a chamada ela vem de um Deus pessoal. A Igreja de Cristo, segundo o ensino de Paulo aos Efésios, ela é uma nova comunidade, tá? É uma nova ordem de humanos. Quando você lê lá Efésios capítulo 2, versículo 15, você vai ter esta ideia bem clara. Veja só o que diz lá. Efésios capítulo 2 e versículo 15, nos diz o seguinte. Efésios capítulo 2 e versículo 15 diz assim: na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo
dos dois um novo homem fazendo a paz. Quando você pega esse mesmo versículo aqui, na Almeida nova e atualizada, ele vai usar essa expressão novo homem por uma nova humanidade. E enquanto que no estágio atual, você pensando nessa questão, a igreja ela depende do acompanhamento de Deus para a sua sustentação, ou seja, essa nova humanidade ela depende do acompanhamento de Deus para a sua sustentação, razão pela qual ela tem Cristo como cabeça e o Espírito Santo atuando. Tá? Então, quando você tem esse pensamento, para as realizações, tanto de manutenção, de sustentação da igreja, e bem como as tarefas pertinentes à grande evangelização, tá? Que Deus estabelece no contexto da igreja a obra do ministério, tá? A obra do ministério. E então ele dá a algumas pessoas visando o aperfeiçoamento desse ministério da igreja no seu contexto mais abrangente. Então, quando você analisa este Deus que tem todo este cuidado para com a sua igreja, então nós temos que analisar a pessoa de Deus. Tá, então nós vamos perceber que ao longo da história, Deus ele sempre interagiu, ou Deus sempre falou com a humanidade. Então nós temos lá em Hebreus 1, de 1 a 2, essa ideia que Deus ele interage com a humanidade. Quando nós pegamos Mateus capítulo 11, dos versículos 25 até o versículo 27, nós vamos perceber também como o Senhor Jesus ele enaltece o Pai, o Senhor dos céus e da terra, como ele se revela através de Jesus aos pequeninos. E aos pequeninos também aqui ele vai estar fazendo uma referência à igreja em que ele estava para formar. Tá? Então você tem aí o fato da revelação de Deus, que é o ato de Deus pelo qual ele se mostra ou comunica tanto a sua verdade como a sua pessoa, e aí vai se tornar em vários aspectos aí da revelação de Deus, que os irmãos já conhecem em outros assuntos que foram estudados. Então, esta revelação, ela pode ocorrer através de um ato único ou instantâneo e pode se estender por um longo período. Esta comunicação de si próprio e de sua verdade pode ser percebida pela mente humana em vários graus de plenitude, podendo ser considerado aí em duas facetas, a revelação geral e a revelação especial. Tá? Então, quando a gente analisamos essa questão da revelação de Deus, nós percebemos que Deus se revela através da natureza, da história, da consciência humana, e na revelação espiritual, objetivamente, Deus ele se revela através da pessoa de Jesus Cristo. Quando você pega lá 1 Coríntios 1 e 21, diz assim: visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, mas Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Ou seja, então a querigma, ou a proclamação do evangelho, é um dos meios pelo qual Deus ele se revela, ele se manifesta aos homens. E a igreja, ela está comprometida com esta revelação, porque ela proclama o evangelho, Quando nós olhamos lá para Efésios capítulo 3, quando nós vamos entender a igreja dentro desse contexto, tá? E como Deus ele chama as pessoas para o seu serviço,
Efésios capítulo 3, nós vamos ter as seguintes orientações. 3 a partir do versículo 6. O mistério que os gentios são cordeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Versículo 7, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, foi dada esta graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar a todos qual é a dispensação do mistério que, durante tempos passados, esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas. Versículo 10. E isto para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus, se torne conhecida os principados e as potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito de Deus que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então vejam só que ele tem a igreja, tá? A multiforme sabedoria de Deus. Então a igreja, ela tem a competência, ela tem a habilidade e deve ter as atitudes corretas para tornar manifesto nesta multiforme sabedoria de Deus. E é exatamente dentro desse contexto é que entra o pastorado. Tá? Ele passa a ser uma peça importante e fundamental para Deus dentro deste contexto. Então, quando nós estudamos o cristianismo bíblico, ele está fundamentado, se sustenta sobre o fato de que Deus é pessoa e que se mantém relações com os seres humanos, tá? O próprio Cristo, lá em João 7, dos versículos 16 e 17, ele deixa bem claro isto, como Cristo, como homem, como humano, ele diz, Jesus lhes respondeu, o meu ensino não é meu, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Então Jesus, como homem, ele se coloca como um interlocutor de Deus, ou seja, então Deus como um ser pessoal, contendo aí os seus atributos absolutos, comunicáveis, ele trabalha em parceria com os humanos, com a igreja e com os ministros que ele estabelece dentro desse conceito. Então, existem certos trabalhos no contexto da igreja que precisam ser comissionados a alguns homens a quem ele chama e a quem ele define para este trabalho. Então, nós percebemos dentro desta primeira aula a importância de nós conceituarmos o que é teologia pastoral, o pastorado em si, a chamada e a ideia de que Deus é um ser pessoal e que nós devemos nos render à sua soberania. Estamos encerrando aqui então a nossa primeira aula e até o nosso próximo encontro, querendo Deus, em nome de Jesus. Amém.